Abre Zacarias, capítulo 3, versículo 3 ao 10. Vamos ler o versículo 1, só que não vai poder, vamos ter que sair da versão, ali está a versão boa ali, na minha está mais puxada para o hebraico. Vamos lá. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Passa. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado, e te vesti de roupas de grande nobreza. E acrescentou: ponha-lhe um turbante purificado sobre a cabeça. E colocaram um turbante limpo na cabeça e o vestiram. E o anjo de Yahweh permaneceu ali, observando. Presta atenção. Você acha que isso aqui estava acontecendo como? Algo estava acontecendo no mundo espiritual e no mundo terreno. Isso aqui estava acontecendo com Josué. As vestes dele estavam sendo trocadas e o anjo estava observando tudo. E o anjo deu uma ordem: mude as vestes dele. Isso aqui não é só no mundo espiritual que aconteceu, isso aqui aconteceu realmente na vida desse grande sacerdote, sumo sacerdote. Só que ao mesmo tempo, ali mostra dois paralelos. Porque eles estavam colocando um turbante purificado na cabeça, como no sumo sacerdote ele tinha. Colocando as roupas adequadas nele para o serviço dele da glória. Então as roupas eram impuras, ou seja, as roupas que ele estava eram inadequadas. Mas as roupas que ele estava usando no mundo natural representava o que estava acontecendo com ele no mundo espiritual. Ele estava sujo. Havia pecado nesse homem. E quando o anjo ordena, volta um versículo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele. Então, de alguma maneira, você imagina, tinha um grupo de governadores, sacerdotes, homens nobres ali, e de alguma maneira eles sentiram: você tem que mudar de veste. Isso é a ordem dos anjos. Houve um momento que eu estava no meio de pessoas e de repente os anjos vinham falar com essas pessoas que estavam perto de mim. Embora elas não ouviam uma voz do anjo, mas elas sabiam que Deus estava falando com elas. Elas eram movidas por Deus. Dá isso a ele. Eu vi o anjo perto, mas eles não viam, que eram os anjos que ordenavam o espírito deles. Eles tinham que me dar alguma coisa na terra. Quem está comigo da glória? Jesus. Fala, os anjos ordenam. Então quando os anjos eles descem na terra ao seu favor, eles podem falar com qualquer pessoa sobre você. Um dia, eu estava em São Paulo. Estava uma guerra terrível. E tinha um grande líder no Brasil que a gente conversou pelo Instagram. Aí o meu anjo veio falar comigo. Ele falou, ele estava falando com Deus sobre você, perguntando sobre você. Quem você era? Nós falamos para ele quem você era. Os anjos vieram falar para mim que aquele líder estava orando a respeito de mim para o Altíssimo, consultando sobre a minha vida. Então, para eu ter esse nível, nós temos que ter intimidade com Deus. Eu estava numa fase muito ruim, muito difícil. E os anjos falaram para mim que não contou para ele a minha fase difícil. Falou, não contamos sua fase difícil que está passando, sua luta. Mas falamos quem você é. Fala, os anjos falam sobre nós. Isso aí. E olha lá. E o anjo deu uma ordem às pessoas que estavam ali e mudaram as vestes daquele homem. Fala, quando a minha condição muda no mundo espiritual, ela muda no mundo físico, terreno. Não, você não está entendendo. Quando você muda de veste do mundo espiritual, de status espiritual, as coisas no mundo terreno vão convergir de acordo com aquilo que você é em espírito. Fala, o que eu recebo em espírito, o que eu sou em espírito, é o que eu me visto, é o que me torno.
Você vai ter que entender isso, queira você ou não. Eu lembro alguns anos atrás, depois que eu tinha voltado da Europa, eu tinha passado um perrengue lá, fiz cruzado no meio dos alemães, foi a coisa mais linda, mas guerra que eu peguei contra o inferno. E olha só, o que aconteceu. Volto para o Brasil, passo um perrengue, estava cansado, quebrado. Eu estava prestes a entrar numa transição de mudança de vestes. Fala, mudança de vestes. É isso. Esse é o trabalho do anjo que anda com você. Eu estava aqui agora, em espírito, vendo os anjos ao redor de mim, em cima, lá no trono. Esse tempo que eu fiquei aqui, eu estava sendo ministrado por anjos. Eles colocavam um manto branco sobre mim. Eles ministravam, tiraram todo o meu cansaço físico que eu estava aqui em cima. Todo. E eu estava sendo ministrado, bebendo, deixando o Senhor me ministrar. Quando a unção ela vem sobre você, o anjo vem ministrar, não saia do lugar. Deixa ele te lavar. Deixa ele te santificar. Então, quando Deus te pegar daqui a pouquinho aqui, meu filho, se renda. Se renda. Amém, amém. E aqui você vê uma condição, dois paralelos, você está em dois paralelos ao mesmo tempo aqui, está acontecendo realmente na vida desse homem, uma mudança de veste. E agora ele é vestido com roupas de grande... Por quê? Porque foi ordenado no mundo espiritual. Lavaram ele os anjos, limparam o pecado dele. E de alguma forma sobrenatural, linda e natural, mudaram as vestes de Josué, e ele recebe agora as vestes para ser o sumo sacerdote de Israel. Dá glória a Jesus Cristo. Passa aí, passa aí. Tubante, passa agora. Então o anjo do Senhor declarou a Josué: assim dizia Yahweh dos exércitos: se andar em meus caminhos e seguir as minhas normas, serei juiz na minha casa, e também cuidarei dos meus átrios, e te darei um lugar entre os que estão aqui. Portanto, ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que te assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam eventos futuros. Eis que eu trarei o meu servo, o renovo da glória de Jesus Cristo. Fala, obrigado, Jesus, pela sua presença. Ok, até aqui tá bom. Fala, santidade é tudo o que o Senhor é. Não existe nada no plano humano, fora do Senhor, do seu povo, que reivindica o título de santidade. Ela é única e exclusivamente de Deus. Então você precisa conhecer e entender Ele para receber do que é dele. Fala, a natureza dele. Você já tem ela em você. Mas você precisa prosseguir em conhecer o Senhor. E se tem algo que Ele quer que você conheça, fala, a sua santidade. Então vamos começar. A primeira razão porque a santidade de Deus é mais importante, ou o mais importante atributo do seu caráter, é o que ocorre continuamente no céu. Vai lá em Isaías 6,3. Vamos entender ali o que está acontecendo. Isaías 6,3. Vamos lá. Vocês têm que ser mais rápido, filho. Isaías capítulo 6, versículo 3. Seja mais rápido. Abra sua Bíblia, por gentileza. Então os serafins declaravam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Fala, eu preciso ter uma visão celestial. Você tem que sair da visão do Netflix. Você tem que sair da visão das plataformas desse mundo, das redes sociais. Você nunca terá uma visão celestial enquanto você estiver viciado com seus olhos nas coisas desse mundo. E não adianta, se não tiver abnegação, não tem redenção para você. A redenção, ela demanda, fala, abnegação. Fala, uma redenção completa. Eu preciso de abnegação completa. Você vai ter que se tornar mais santo. Fala, a santidade é progressiva e evolutiva.
ela não só te faz você crescer, mas ela vai te tornando, ela vai se revelando na sua natureza humana. Fala, minha natureza humana, ela vai herdar a santidade do Senhor. E eu creio que essa unção da santidade que está aqui, ela vai te tocar. Quando acabamos de ministrar aqui, eu subi em cima, eu senti algumas hostes da perversidade aqui no nosso meio. Eu senti uma frequência tentando chegar perto de mim lá em cima. Eu falei, demônios, saiam daqui. Porque tinha algo chegando para vocês, para nós. E quando eu estava também de joelho aqui, eu vi uma serpente imensa no meio de vocês, com a boca aberta, com muita fúria, sendo quebrados os dentes dela. São espíritos de impureza, espíritos que guerreiam contra a santidade do Senhor. No mundo espiritual, a sua unção, o seu manto, ele não é tão importante quanto as suas vestes. O que adianta ter um manto de profeta se não tiver veste de santidade? Tem grandes líderes na nossa nação, muitos homens, muitas pessoas, que elas têm mantos, elas têm poder, elas têm unções tremendas que elas herdaram, mas essas unções já estão comprometidas. Quando nós comprometemos a santidade, comprometemos também a nossa unção. A sua unção deixa de ser pura. Você contamina o seu espírito. Há pecados que é diretamente no espírito. Pecados que são diretamente no espírito são os que usurpam da glória de Deus no altar. Idolatria, suborno, ganância. O espírito da idolatria é um pecado direto no espírito humano. É o desejo de ser Deus, é o desejo de adoração, é uma cobiça por adoração. Irmãos, é terrível isso que nós estamos vivendo no Brasil. Há um desejo, há uma obsessão nos líderes em querer ser adorados. Isso é pecado no espírito. Pecado no espírito também é feitiçaria. Feitiçaria. É um pecado diretamente no espírito humano, que afeta o espírito humano. Destitui de luz e glória. Blasfêmia. Heresias. Hoje o que nós mais vemos no mover pentecostal no Brasil é um desrespeito à pessoa de Deus. É 5 minutos que tu abre um culto pentecostal online e tu fala assim, é uma vergonha dizer que isso é reino de Deus. Que vergonha. Que vergonha. Não confundam as coisas. O nosso Deus é um Deus santo e Ele não tolera brincadeira com o seu nome. Fala, Deus não tolera brincadeira com o seu nome. Não, se tem uma coisa que Ele não tolera isso. E muitas pessoas estão brincando com o nome de Jesus Cristo, do Evangelho, por isso que não tem poder. Muitas pessoas estão expulsando demônio, acham que elas estão super ungidas. Não. Nem todos que expulsam demônios estão ungidos para isso. São anjos que estão operando em um local por amor a vidas e não ao ministro. Isso eu já vi no mundo espiritual várias vezes. Anjos. Anjos ministram nas pessoas. Eles descem do céu para ministrar a pessoas. Eu já fui em muitas igrejas, eu ministrei em muitos lugares que os anjos que estavam ali dentro, eles não estavam perto dos líderes. Eles não queriam nem olhar para a cara do líder. E eu via isso no mundo espiritual. Eles estavam ali pela função que eles foram enviados por causa daquela igreja.
por amor àquele povo. Um dia, muito tempo atrás, eu fui fazer um culto evangelístico naquela igrejinha lá em Miguel Couto, acho que seus tios, seus parentes lá. Estava uma igreja fechada, né? Uma igreja fechada. Aí entramos naquela igreja que era fechada e fizemos um culto evangelístico ali dentro. Quando eu estava orando naquela igreja, eu vi um anjo chorando na porta da igreja, chorando. E falava comigo assim: como me dói o que eles fizeram, fechar as portas para o reino. Há anjos, se você não sabe, esse local, quando foi consagrado, eles desceram e tomaram para o Senhor. Eles são guardiões de um local, de uma dimensão. Eles guardam terra, eles guardam a sua vida, eles guardam nações. Um dia o Senhor me deu uma tremenda experiência quando o arcanjo do Brasil falou comigo. O guardião do Brasil. Existem guardiões da África, guardiões dos Estados Unidos. Cada continente existe um arcanjo que guarda aquele continente ou aquela nação. São eles que lutam violentamente contra o império das trevas. Mas anjos, fala, ele sente cheiro de santidade, mas ele também sente cheiro do que é imundo, do que é sujo. Eles não gostam de imundícia. Ele só chega perto de uma pessoa para trocar suas vestes se você estiver em rendição ao Senhor, se for ordenado a isso. Eles até tocam, ministram, mas para andar com você na terra, você vai ter que ser santo. Fala, anjos andam com os santos. Existe muito favor de Deus, eu estou te falando por experiência, tá? Experiência, é bíblico também, tá? Bíblico. Quando Deus fala para Israel, eu vou enviar meu anjo diante de ti, que guardará a nação, o arcanjo da nação de Israel, arcanjo Miguel e arcanjo Gabriel. São os dois grandes arcanjos de Israel. Escute o que eu vou falar para vocês. O Senhor fala assim, ó, esse anjo vai diante de vocês, não pequem diante dele. Obedeçam as minhas leis, a minha palavra. Porque o anjo do Senhor carrega o nome do Senhor. E ele não vai tolerar o pecado de rebeldia, de rebelião. Para que ele não fulmine vocês. Então, os anjos, irmão, por experiência de ver face a face anjos, de conversar, de ver experiência de anos com anjos, eles não toleram socarrice. Até criança rebelde eles disciplinam dentro da igreja. Até criança. Disciplinam a todos. É você brincar na presença de Deus, aquele te pega lá na tua casa. E as pessoas não levam isso a sério. Eu observo isso no mundo espiritual. Eu estou falando, eu sou um observador no mundo espiritual. Eu aprendo vendo o que está acontecendo. Fala, os anjos de Deus, eles estão para servir a igreja santa. Mas se tem uma coisa que irrita os anjos, que traz ira nos anjos, estou falando ira santa, é vocês brincar com a santidade do Senhor. Ai, 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 ai. As pessoas às vezes acham que os demônios que estão oprimindo, que elas estão em ventos na vida, porque não está conseguindo romper, está faltando santidade para os anjos te tirar disso. Tem situações que os próprios anjos te colocam para te disciplinar, para que você aprenda a ser santo, aprenda a não mais brincar com a sua vida. E uma vez que eles te pegam, ninguém te tira da mão deles. Ninguém. Ninguém. Os anjos falavam de pessoas para mim na terra, que tinha mantos para entregar essas pessoas, mas elas foram rebeldes. Eu tinha isso para fazer na vida de fulano de tal. Mas decidiram não andar nos desígnios da santidade. Santidade é o grande fim pela qual todos os meios são projetados. Meios esses que são virtudes pela quais nós vamos adquirindo, fruto que vamos desenvolvendo, e os caminhos que vão sendo revelados. Todos esses meios nos levam ao fim da nossa fé e salvação da nossa alma.
a santidade ao Senhor. Fala, todo poder, toda unção, toda revelação, toda adoração que damos, toda oração que fazemos, é para me tornar santo. Todas as horas que estão sentadas aqui dentro, é para te tornar mais santo. O ambiente é santificado. A frequência, a presença de Deus que repousa sobre nós. Tu entra, já muda a tua mentalidade, já começa a mudar a tua mente. Existem pensamentos quando você está aqui dentro, que eles não conseguem acessar você. Mas quando tu sai lá fora, você acessa. Está num ambiente santo, de poder. Fala, eu preciso estar no santuário do Senhor. Uma vez que o templo é santificado, o templo se torna santuário. E existem duas palavras em hebraico, o templo e santuário. Quando Deus fala, o meu santuário, vocês serão o meu santuário. É onde eu habito, é onde me manifesto, onde eu estou. O que é o santuário? Lugar de habitação santa. Somos templo do Espírito, mas somos santuários da sua presença. Com o meu corpo eu sou um templo, mas com o meu espírito eu sou um santuário. Então esse ambiente por dentro tem que estar santo. Santidade não é só deixar de praticar perversidade e maldade, não. Santidade em você é o domínio de todas as suas faculdades mentais, emocionais, intelectuais, espirituais, que é um desejo pela presença de Deus contínuo. Não é se apartar do pecado, é desenvolver natureza. Não, muito bem, eu não peco mais, eu não faço mais. Não, mas isso não te torna mais santo, meu querido. A santidade dele é revelação da presença, da glória dele em você. Ele vai elevar o nível da revelação dele dentro do seu caráter. Fala, o temor do Senhor. Ele prepara o caminho. Ele tira os entulhos. Ele afasta o mal. Então o temor é se apartar de todo o mal, que a Bíblia diz. O temor é se apartar de todo mal. É aborrecer o que ele aborrece, é amar o que ele ama, isso é temor. Mas o temor, ele opera na obra da santificação, ele começa a gerar santificação em você. Falo, uma vez que o temor começa a operar na minha vida, eu começo a me apartar daquilo que compete contra a minha santificação. E uma vez que a obra da santificação ela começa na tua vida, meu querido, tu começa a herdar o espírito de santidade. Vocês têm que aprender a orar assim. Quando eu estou em oração, Senhor, derrama o espírito de santidade sobre mim. Eu quero beber da tua santidade. Me lava nas águas da tua santidade, aleluia. A oração, quando ela entra no desígnio da santidade, tuas orações se tornam gloriosas. Quando a oração de um cristão agora, o maior desejo dela é alcançar a revelação do Altíssimo, é ser santa como ele é santo, meu querido, teu processo se acelera na terra de transformação. Irmãos, eu vou falar para você, de 100% que eu oro, 90% é para ser santo. É para manter a santidade na minha vida, para ser mais santo ainda. De 100% de tudo que eu oro, 90% no mínimo, é Senhor, tu és santo, santo, santo. Dai-me a tua santidade, dai-me a tua glória, Senhor. Não me deixe pecar contra ti. Me ensina a andar no teu temor. Me encha do espírito de temor, Senhor. Essas são as orações mais elevadas da consagração que você tem que fazer. Fala, orações de consagração são muito mais importantes, muito mais relevantes que qualquer tipo de oração, qualquer outro tipo de oração. Eu posso dar oração de decreto, eu posso vencer o diabo, eu posso fazer o que for, mas a consagração é a chave mestra que te mantém na intimidade da comunhão com o Senhor. Quem quer ser consagrado? O Senhor fala assim, consagre-se a mim e eu vos santificarei. Coloca Levítico 10:10 para mim, por gentileza. Levítico 10. Acho que é Levítico 10:10. Olha lá. Isso sempre que tiveres que separar, fala, o sagrado
do profano, o impuro e o puro. Avança aí. Não, volta ao versículo 1 agora, 10:1. Aleluia. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu queimador, seu incensário, colocaram incenso dentro, puseram um fogo e o apresentaram a Deus e o Senhor como oferta. Contudo, não fizeram isso de acordo com a lei de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta deles. Avance. Agora olha só. De repente, partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou, e pereceram ali mesmo onde Deus estava. Avance. Disse então Moisés a Arão: foi isso que o Senhor declarou quando disseste: aquele que se aproximar de mim deve honrar a minha santidade? E diante de todo o povo demonstrou a minha glória. Demonstrou a minha glória. E Arão, contudo, guardou escute agora, segura aqui. Aqueles que se aproximam devem honrar o quê? A sua santidade. Ah, mas o crentesco, os evangélicos do Brasil não estão nem aí para isso aí, não. Quem é o evangélico que quer saber da palavra? O evangélico quer saber de cantar, pular, ir embora, rodar no poder, cair, ir embora. Cristão de verdade, sim. Esse que é caráter, que é a verdade, que é a justiça. Nós precisamos de cristãos de verdade, da glória de Jesus Cristo. Fala, precisamos da santidade do Senhor. Calma, talvez você, olha só, presta atenção. Quanto mais eu me empenhei em honrar isso e buscar isso, o atributo da santidade, aí sim, o governo do reino de Deus começou a se estabelecer em todas as áreas da minha vida. Governo dentro da minha casa, governo minhas filhas, governo meu esposo, governo que eu como, governo que eu faço, governo minhas finanças, governo meu ministério, tudo! O que mais agrada a Deus na vida de um homem, de uma mulher, é o desejo pela santidade. Não basta se apartar do mal, não basta se apartar do mundo. Não, você precisa de uma nova revelação da santidade do Senhor. Isaías já era um profeta consagrado, um homem reconhecido. Mas o Senhor falou: você não está suficiente, Isaías. Eu vou te elevar na minha santidade. Como Deus revela a sua santidade? Ele revela para aqueles que o desejam, aqueles que sacrificam, que demanda tempo, custo de vida para isso. Consagre-se a mim e eu, Senhor, vos santificarei. Fala, consagrar-se é o meu lado humano, é a minha vontade pelaquilo que eu quero. Então você se consagra. Às vezes você quer que Deus te use mais, você se consagra para vir pregar na igreja, Ele te usa. Você se consagra para uma coisa, você consegue ela. Mas se consagrar para Ele é outra coisa. Fala, eu preciso de uma consagração completa e radical. Não, tem coisa, tem hora na vida que você vai ter que ser muito radical com você mesmo, querido. Existem forças malignas que te resistem, que você vai ter que pelejar na oração para vencer. Fala, quanto maior as resistências que lutam contra mim, maior é a proporção da revelação que tem para mim. Eu conheci o caráter de Deus, eu posso falar para você, não há uma grande peleja que eu passei na terra que depois não teve uma grande recompensa, um grande galardão na minha vida. Quanto mais eu pelejei contra as forças da maldade, da perversidade, o inferno que eu tive que ver, tive que enfrentar isso, maior foi a dimensão da santidade, da glória dele, da glória de Jesus Cristo. Fala para o teu irmão, não se entristeça, não se desanime com a sua cruz. Não se desanime com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Conta pra Jesus aonde Ele é. Tá cheio de breando aqui, ó. Fala, a santidade divina é baseada no quanto
Deus deve ser respeitado e honrado. É o seu principal motivo de se submeter a Deus, é porque Ele é santo. Ele diz, ei, se consagre a mim porque eu sou santo. Eu sou santo. Ele fala, eu sou santo, se consagre a mim porque eu sou santo. Quando você começa a se envolver com a santidade do Senhor, o seu desejo, a sua fé, o seu amor por Ele só aumenta. Quem está comigo da glória é Jesus Cristo. Fala, hoje há um rio de santidade para descer aqui dentro. E fala assim para o teu irmão, se eu fosse você, dava uma de mergulhador hoje, meu querido. Mergulha de cabeça com tudo, da glória. Escuta isso aqui, ó. O nível, ó, o que a santidade faz? Fala, o nível do nosso conhecimento da santidade de Deus irá determinar a extensão e a profundidade da nossa adoração a Ele. Sabe que alguns adoram pouco? Porque conhecem pouco. Sabe por que os outros tem uns viciados em adoração? Porque conhece. É tangível a dimensão da comunhão na adoração. Então quando você está aqui em cima do altar, nós estamos adorando, meu filho, pode jogar aí 10 horas que a gente vai embora. Porque quanto mais nós adoramos, mais somos santificados, aleluia. Fala o nível fala assim, a extensão e a profundidade da minha adoração está determinada pelo quanto eu conheço de Deus. Fala, o conhecimento do santo. Esse é o conhecimento que o Senhor entregou na Torá para Israel. Eu vou fazer vocês conhecer meus caminhos, que eu sou, pelas minhas leis. Vocês se tornarão santos, santificando, observando tudo que eu vos ordeno na terra, da glória de Jesus. Fala, ser um bom observador da vontade de Deus, da sua palavra. Algumas coisas santificam vocês radicalmente, profundamente. Uma delas é jejum e oração. Vou te falar das outras. Mas antes disso, fala extensão e profundidade de adoração. Por que você tem que se tornar um adorador? Porque a adoração, escute o que eu vou falar para você. Eu vou te falar um testemunho pessoal disso aqui. A adoração, ela é o maior medidor que demonstra o quanto uma pessoa está rendida e conhece a Deus. Você não pode ter uma pessoa profunda na adoração ao Senhor se ela não está profunda na presença de Deus. E eu não estou falando só de cantar muito, isso faz parte. Eu estou te falando de uma vida rendida, entregue, tomada pela paixão, pela pureza da sua presença. Sabe, a gente vem adorar nesse lugar, meu filho, a gente não quer saber se está cheio, se está vazio. Não importa se nós temos os melhores instrumentistas ou não, se tem o melhor instrumento ou não, se tiver um violãozinho só que é o suficiente. Para um adorador, meu querido, você não precisa nem de instrumento, é só estar em união e adorar Ele. Isso é santo, meu Senhor. Meu filho, eu entro no meu quarto, eu entro em adoração. Meu filho só precisa da minha voz, só precisa do meu joelho no chão, levantar minhas mãos a Ele. Tu és santo, papai. E cantar a Ele. E o Espírito Santo me glorificará, Jesus disse. Fala, os altos louvores. Esse é o grande segredo. Quando nós estamos na revelação da sua santidade, o nosso desejo de adoração, ele aumenta. Agora você vê, os serafins estão lá contemplando a glória do Altíssimo, e na medida que eles contemplam, eles adoram santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Meu filho, até hoje não pararam. Quanto mais eles declaram o santo, mais ele recebe a revelação do santo. Isso vai e volta. Fala, é um fluxo. Fala, quando a minha adoração está subindo, a santidade está descendo. E mais eu quero adorar. Mais santo eu quero me tornar. Meu filho, se tem uma coisa que é viciante, é a santidade do Senhor. Fala, a santidade é viciante, cativante, atrativa. Fala, quando um homem é santo, ele se torna atrativo. As pessoas olham para essa pessoa e falam, esse homem tem uma coisa diferente. Dá vontade de tocar.
Fala, a santidade. A santidade, ela atrai o favor de Deus e dos homens na sua vida. Ó, não se escandaliza não, calma aí, olha lá. O apóstolo não é rico não, hein? Eu sou rico no espírito, hein? Olha lá. Um dia, o Senhor falou assim, fique em jejum 3 dias. Eu fiquei em jejum, na água, em casa, por esporte, estou brincando. Por prazer. Por prazer, eu estou jejuando. Aí, do nada eu recebo uma ligação para uma reunião e fui. De manhãzinha, bem de manhãzinha mesmo. Eu em jejum, eu magrinho, quietinho assim, sentado. Ai, eu estava assim, quieto. Eu não falava nada. Estava ouvindo o pessoal falar. Aí eles ficavam olhando para a minha cara, eu quieto. Eu estava em jejum, eu estava quieto. Fala, quando você está em jejum, fica quieto. E jejum, ele aquieta a sua carne, é verdade ou não é? As suas orações se tornam mais silenciosas. O jejum é para te levar ao silêncio. É para você ouvir. É para você parar. Não é para você se movimentar. E eu estava precisando de um valor para fazer a obra no escritório, fazer uma obra aqui perto. Eu estou sentado, conversando com as pessoas. Eles olham para mim assim, vai tomar café, vai comer? Não, só uma aguinha, só suficiente. Aí eles ficam olhando para mim, a gente conversa, vai. Daqui a pouco o homem levanta, pessoas levantam, daqui a pouco vem. Então, Deus mandou te dar. Me dá uma bolsa. Aí quando eu vou olhar, tinha 100 mil reais dentro. Aí eu fui lá e paguei todas as coisas da igreja e fiz a obra. Eu falei, obrigado, Jesus. 3 dias de jejum, recebi uma oferta de 100 mil reais. Ué, quem é santo, atrai o favor. E Deus dá para quem sabe usar. Deus dá para quem sabe usar. Eu fui lá e depositei na igreja. Fiz a obra que tinha que ser feita no escritório. É assim que Deus faz. Você precisa de uma provisão divina, quer atrair o favor do céu? Se santifique e o Senhor falará com você. Você quer as coisas dele, mas você não está se purificando para isso. Esse é o problema. As suas orações ainda não atingiu a santidade dele. Ele quer depositar na sua vida o favor, mas espera aí, você não está santo. Você tem que se santificar um pouquinho mais. Só mais um pouco, se santifica mais um pouco o teu caráter. E eu vou depositar bênçãos na sua vida. Porque ele te chama para a santidade, porque ele tem tesouros para depositar na vida de quem é santo. Você tem que entender que a santidade do Senhor, ela é atrativa, ela atrai o favor dos céus e da terra. Porque não tem demônio para te acusar e te resistir. Agora você vive falando das pessoas, mal das pessoas. Você quer o favor de Deus. Você quer o favor dos homens. Mas você não santificou seus lábios. Davi disse, Senhor, coloca um guarda na minha boca para que eu não fale, para que eu não tropece nas minhas palavras. Coloca um guarda na minha boca, Senhor. A santidade do Senhor é o seu caráter. Uma vez que Ele te fala algo, está falado. Ele não é um homem que minta, nem homem que se arrependa do que Ele te fala. Ele te fala, te entrega. Ele falou para muitos, eu tenho um chamado, eu te entrego o chamado, eu te entrego o ministério. Eles pegaram, lutaram, foram santos por um tempo, mas depois abandonaram o caminho da santidade, meu querido. Rapaz, hoje eu entendo o quanto eu era uma pedrinha no sapato de muito líder por onde eu fui. Hoje eu entendo. Tu imagina um menino de 23 anos, que era levado para falar na cara dos pastores, que era mais de 30 anos de batista, fala assim, Deus me trouxe aqui na tua casa para confrontar a tua estrutura de orgulho, na cara dele, na frente de toda a família, imagina isso. E um menino de 23 anos de idade, você, como é que é, ô moleque, ô rapaz, somos de Deus, hein, olha lá, hein.
mas era um homem de Deus. Eu encarei muita coisa na terra, irmãos. Eu encarei muita coisa na terra. Muita coisa. Muitas pessoas que brincavam de santidade no altar. A santidade do Senhor. Uma igreja que ela está cultuando, recebendo os dons do Espírito, movimento do Espírito, coisas estão falando, o Espírito da profecia está ali dentro, mas ela não é santa. Sabe o que acontece com essa igreja? Fala, o quê? Varada nela. Daqui a pouco está tudo vazio de novo. Já viu aquela igreja que enche e desvazia, enche, desvazia, enche, desvazia? Que nunca retém pessoa dentro da igreja? Não tem santidade ao Senhor. Não tem. Um dia eu estava ministrando uma igreja, eu já contei esse testemunho para vocês. Uma igreja que eu servia anos atrás. Eu ajudei muito aquela igreja. Eu estava pregando sobre a presença e a glória de Deus. De repente eu estou pregando, desce um anjo imenso em cima do altar, passa por trás de mim. Quando passou, senti uma presença me puxar, a unção, a força daquele anjo. E eu ouvi uma voz nitidamente falando comigo: só fale o que eu vou te mandar dizer para esse povo. Mande eles ficarem de pé. Todo mundo ficou de pé. Eu estou passando do lado direito, o pessoal cai tudo assim no poder, assim. Fala que eu estou passando do lado esquerdo. Fala que eu estou passando lá fora no povo. O povo cai assim, tudo na fora, assim. Parece que jogava eles lá fora, assim. A dimensão da glória desceu dentro do local, tomou todo o local. Todo mundo foi jogando para o chão. E eu ouvi o anjo me dizendo: esse povo não estão preparados para receber a glória do Senhor. E o anjo visita a terra. Mas tem um problema com isso. Posso contar para você? Toda vez que os anjos estão se movendo entre nós, se há pecado, tu vai apanhar. Aonde tem anjos visitando com glória a terra, não há nada e oculto que fique em um ministério que é santo. Aí aquela noite, um rapaz se levantou no meio do culto e falou assim, era um visitante, levantando a mão para profetizar, falar algo para ele. Ele fala, eu falei para ele, fala, o Senhor manda dizer para essa igreja, vocês não estão preparados para receber o que está acontecendo aqui hoje. Exatamente o que o anjo tinha me falado, o rapaz que veio de fora, naquele dia do culto, foi lá na Grama Miguel Couto que eu fiz esse culto, falou para mim, 30 dias, fala, 30 dias, em 30 dias, todos os pecados ocultos daquela igreja se manifestaram. A igreja virou um campo de guerra. Presbítero que estava com 4 mulheres dentro da igreja. Todas as historinhas com o xixinho vieram tudo à tona. Todo mundo foi vomitando. A igreja ficou vazia. Foi todo mundo pro rodo. Porque onde a glória de Deus ela desce, tem que ter arrependimento. Não podemos brincar com a manifestação da glória em ambiente onde os anjos estão andando. Você está aqui, mas há anjos, guardiões, vocês estão observando tudo que está acontecendo aqui dentro. Eles observam tudo aqui dentro. Não, vou ter que elevar o temor de vocês agora. Tinha pessoas que me convidavam para ir para a igreja. Eu falei, você tem certeza que você quer que eu vou na sua igreja? Tem certeza que quer que eu suba em cima do teu altar? Eu fui numa igreja, me chamaram para ir, eu fui. Cheguei, fui ministrar. Tudo estava oculto. Desde o líder ao povo foi revelado para mim. Todo mundo apanhou assim. Tiveram que sentar todos diante de mim para me ouvir da exortação. Ensinar eles a serem santos. Mas eles me ouviram. O bom é que eles ouviram. Os líderes me ouviram, as pessoas me ouviram. Eu falava, você tem um tipo de relação sexual com as suas obreiras esportivo, de vez em quando você se relaciona com elas. Na cara dele, ele falou, é verdade. Ele falou para mim, é verdade. Falei, Deus me revelou, vi um monte de camisinha na sua igreja, vocês estão sujos, vocês, seus obreiros, estão em pecado nessa igreja. E ele olhou para mim assim, rapaz, é de Deus. Mas o bom é que Deus se manifestou. Me ouviram.
E eu fui bem sincero. Eu falei na cara. Eu fui em outros lugares, para ministrar, isso eu me revelava. Tem alguém requebrando aqui. Então, quantos lugares eu passei por causa da santidade do Senhor que está sobre mim, eu trouxe juízo naquela terra. Quando o homem santo, ele chega com anjos guardiões no ministério, você pode ter certeza, ou se arrepende, ou tudo que está em oculto vai se manifestar naquele ministério. Há ministérios que depois que eu dei palavras que falei, assim diz o Senhor, tantos dias vai sair todos os pecados, nunca mais entrei para ministrar. Porque homens santos carregam juízos sobre eles. Eu carrego os juízos de Deus em mim. Uma igreja que se arrepende, as pessoas que ouvem um profeta falar e traz arrependimento, a glória toma e eleva assim. Eleva todos, todos são elevados. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Quando a misericórdia se manifesta, eu já vi isso acontecendo, irmão, movimentos extraordinários. Em lugar que as pessoas estavam sendo afligidas pelo pecado, mas elas estavam lutando, se humilhando, confessaram a mim. E o poder de Deus desceu. Varreu, igreja. Quem está comigo da glória de Jesus? Muitos lugares que eu entrei e ministrei em líderes, para trazer perdão na vida deles. Quando eu ministrei, quebrou o jugo. Instantaneamente. Não conseguiu mais o favor de Deus. Estavam amarrados. E a bênção que estava sobre a minha vida, eu transferi, eu abençoei. Fala, um homem de Deus carrega remissão. Quando eu oro para Deus perdoar a comunidade, perdoar as pessoas, Deus me ouve. Santificamos a igreja, eu santifico essa igreja pedindo perdão pelos pecados do povo. Eu peço a Deus a revelação da sua santidade sobre meus membros, sobre meus líderes. A nossa maior posição no mundo espiritual é sermos santos. Fala, os anjos são anjos santos, fala santos. São santos anjos. O profeta Samuel chegou na casa de Jessé e falou, opa, tua vinda de paz? Temeram na hora. Na hora. Imediatamente há um temor. Sulamita, quando ela viu Eliseu, ali vai um santo homem de Deus. Fala, não basta ser homem de Deus, nem mulher de Deus. Tem que ser santa mulher de Deus, santo homem de Deus. Fala, não basta ser crente, tem que ser santo. Fala, minha raiz tem que ser santa. A igreja, ela tem o caráter do seu fundador. Se o caráter desse fundador não é santo, a igreja não vai ser santa. O que nós estamos necessitando para a restauração da igreja dos últimos dias e a reforma do Evangelho do Brasil é tomar posse do manto de santidade, né? Nós precisamos do manto de santidade. Fala, um manto, algo que nos cobre. A igreja hoje, ela não suporta a guerra contra os tronos que estão no Brasil. Muitos estão tentando mudar de estado, estão tentando vencer o pecado, estão tentando mudar seus ministérios, mas não estão conseguindo. Fala, porque santidade, ela delonga tempo, raiz, fundamento. Mas quando desce um manto de santidade, fala a glória da santidade do Senhor. Ele visita a terra para lavar a terra. Fala, há visitações de Deus, para Deus lavar a terra, para lavar os homens da terra. Alguém quer ser lavado aqui? Então comece a desejar a santidade do Senhor. Deseje uma visitação de Deus na sua vida agora. Deseje isso na sua vida. Deseje a santidade do Senhor acima de qualquer coisa que você vê nesse lugar. Senhor, eu preciso sair santificado daqui de dentro. Aleluia. Aleluia. Salmos 95, 6. Vinde, adoremos prostrados e ajoelhados perante o Senhor, o nosso Criador. Porque Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pastorio,
ovelhas conduzidas por sua mão. Tomara que escutai hoje a sua voz. Alavassaia de caia da saia de menea. Roscambre sadakita que levassaia. Irmãos, eu posso dizer para vocês que os melhores momentos que eu tenho de oração é o momento que eu consigo olhar para a glória da sua santidade. Quando Ele se revela em santidade para nós, é a maior revelação que o homem pode receber à terra. Seu maior galardão é a santidade do Senhor. Um dia eu estava em oração e eu vi escrito na parede assim em espírito: o galardão dos justos é a santidade do Senhor. Fala, meu maior galardão é a santidade do Senhor. Fala, Senhor, dai-me meu galardão. Peleje pelo seu galardão essa noite. Fala, quando a santidade ela vem, ela muda a circunstância da minha vida. Ela arranca o impedimento. Fala, ela arranca o impedimento. Ela estabelece a sabedoria. Ela muda a circunstância. Ela transforma a atmosfera. Ela muda meu coração. Ela te coloca um freio. Tem coisas que você luta, você não quer falar, mas você fala. Você não quer ser mais de um jeito e você ainda é, porque você precisa de santidade. Fala, eu preciso da santidade do Senhor. A única característica que vai distinguir o povo evangélico do povo desse mundo, de outras religiões, é a santidade do Senhor. A única coisa que pode fazer, irmãos, o mundo, os artistas do mundo, as mídias do mundo, os homens poderosos desse mundo, olhar para nós, é se eles verem a santidade em nosso meio. Grandes milagres, prodígios, paralítico andar, isso Deus falou para mim, é o mais fácil de ser feito. Ou Deus me manda para o Nordeste, irmão, todos os tipos de milagres eu vejo. É que eu não tinha mídia suficiente para gravar para vocês verem o que é prodígio e milagres lá no Nordeste. Isso é o mais fácil. Um dia Deus falou para mim, filho, o mais fácil é eu te usar nos milagres. Mas o mais difícil eu estou fazendo em você na igreja, revelando o meu caráter, minha santidade, o verdadeiro evangelho. Se apega ao fundamento que eu estou te dando e não se preocupe, porque todos os tipos de milagres vocês viverão. Você precisa atrair o favor da santidade. O resto é fácil. Fala, uma vez que eu me torno santo. Anota aí, uma vez que eu me torno santo, eu me torno confiável. Aí é mais fácil para você pedir alguma coisa a Ele. Sua mente é outra. Seu coração é outro. Fala, dai-me um novo coração, Senhor. Fala, dai-me um novo coração. Santidade consiste não apenas em obras externas de piedade, mas pensamentos sagrados, imaginações e afeições puras na alma. Sem tais ações, elas não serão aceitáveis diante de Deus. Se você não tiver pensamentos puros, desejo por pensamentos puros, fala, eu tenho que praticar o pensamento puro. Não se preocupa não, que essa imagem poluída que você tem na tua mente, o sangue do Cordeiro vai descer, vai arrancar essa iniquidade da tua mente. Quando eu fui salvo, fui cheio do Espírito Santo, eu ia orar, eu via muitas coisas, demônios, eu via forças malignas, eu via imagens poluídas. E eu falava, Deus, por que eu estou vendo isso? Eu falo assim, estou te santificando. E vá, descia fogo, descia poder sobre mim. Aquilo desapareceu. O Senhor vai limpar sua mente aqui dentro, camarada. O Senhor quer lavar sua mente com o sangue dele. Ele quer limpar o portal das tuas imaginações, da tua mente, da tua frontal. Ele vai arrancar a perversidade aí de dentro. Ele quer limpar o ambiente da tua alma. Deixa ele ajeitar a casa essa noite. Deixa. Fala, ajeita a casa, Espírito Santo. Calabacito, roçai, aragarabasa. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo?
A santidade é o motivo central porque nós entregamos a nossa vida a Deus. Nosso espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus de paz vos santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os atributos de Deus, conforme descrito na Bíblia, eles revelam a natureza do seu caráter e da sua santidade. Fala, todos os atributos de Deus revela a sua santidade. Vamos lá, vamos falar de 9 atributos de Deus. O primeiro é a sua onisciência. Anote aí, onisciência. Jeremias 32, 17, Mateus 19, 26. Deus é todo poderoso. Ele tem capacidade de fazer qualquer coisa que esteja de acordo com a sua natureza, que compete ao que Ele quer. Dá glória a Jesus. Fala, Deus faz qualquer coisa. Fala, Ele pode tudo que esteja dentro da sua natureza. Mas Ele não pode fazer aquilo que contraria a sua natureza. Ele não pode ir contra os princípios do que Ele mesmo estabeleceu. Ele não pode responder uma oração sua que venha anular as obras de santidade na sua vida. Ele não pode te dar aquilo que você está pedindo, que você ainda não tem caráter suficiente para receber. Você precisa ser modelado. Fala para sua irmã, para o seu irmão do lado, seja modelado, filho. Onipotência, então ele tem todo o poder, é o El Shaddai. Fala, onisciência. Ele conhece todas as suas coisas, todas as coisas, passado, presente e futuro. Nada está oculto ao seu conhecimento. Salmo 147, versículo 5, e Hebreus 4, 13. Fala, onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Fala, onipresença. Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Ele não está limitado ao espaço físico nem tempo. Fala, ele é onipresente. Salmo 139, versículo 7 ao 10. Jeremias 23, 24. Fala, santidade. Ele é completamente, absolutamente santo e separado de qualquer tipo de pecado ou maldade. O mal não pertence a ele. A sua santidade é a perfeição absoluta da sua moral, da glória a Jesus. Fala, Deus é santo. Porque Ele é absolutamente moral, justo, perfeito. Quem está comigo fala amém. Aí você pode anotar aí Isaías 6, 3 e 1 Pedro 1, 15 ao 16. Deixa eu falar que tem pessoas que não sabem disso. Fala, justiça. Deus é justo e reto em todos os seus caminhos. Ele sempre age de acordo com a sua justiça perfeita. Salmos 89, versículo 14. Romanos 3, 25 ao 26. Fala, Ele é justo. Fala, justiça. Então, onipotência, onipresença, onisciência, santidade, justiça. 6, fala, Deus é amor. Isso. O seu amor é incondicional e sacrificial. Ele demonstra o seu amor enviando o seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados, a humanidade. 1 João capítulo 4, versículo 8 e João capítulo 3, 16. Fala, Deus é amor. Fala, misericórdia. Deus é misericordioso, Ele demonstra compaixão e perdão para com todos aqueles que se arrependem de seus pecados. Está em Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 5, Tito 3 e 5. Fala, imutabilidade. Ele não muda. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Malaquias 3, 6, Hebreus 13, 8. Fala, Deus não muda. Fala, soberania. Deus tem controle absoluto sobre todas as coisas e dirige o curso da história conforme o seu propósito e plano divino. Efésios 1, 11 e Romanos 8, 28. Fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, Ele age conforme os seus propósitos, Ele é imutável. Fala, Deus é imutável. Você se alegra por isso? Fala, amém. Fala, glória a Jesus. Fala, quando começamos a amar a Deus, em tudo que pertence a Ele, sua justiça, sua santidade, seu caráter, sua autoridade, sua soberania, sua onisciência, sua onipresença, quando você começa a admirar, fala, eu tenho que admirar o Cordeiro de Deus. Fala, eu tenho que admirar o meu Pai Celestial.
a sua misericórdia, o seu perdão, o seu amor, sua justiça, a sua santidade, quando você começa a admirar, quando você começa a desejar, você começa a ser santo. Aleluia. Fala, a santidade depende de quanto eu busco os atributos de Deus na minha vida. Disciplinas práticas que abrem a revelação da santidade. Número 1, jejum. O jejum é a prática mais importante da santidade para praticar. E essa prática caiu em desuso na igreja contemporânea. Ele revela a moralidade, a moralidade, a justiça, a pureza de Deus. Fala, jejum traz justiça, pureza. Fala, oração. Oração, ela manifesta onipotência, onipresença e onisciência. Na oração, eu conheço esses 3 atributos de Deus. Eu descubro que Ele é onisciente, que Ele é onipresente e onipotente. Intercessão, fala, intercessão. Ela produz compaixão, quebrantamento em você, te revela o caráter misericordioso de Deus. Quando eu intercedo, eu conheço o atributo da misericórdia de Deus, da glória de Jesus. Fala, meditação. Na meditação te leva a conhecer os caminhos de Deus, você vai conhecer a sua soberania, seus julgamentos e a sua sabedoria, da glória a Jesus. Fala, atos de justiça. Quando eu falo atos de justiça, eu estou falando ofertório, caridade, hospitalidade. Atrai, te faz você ser generoso, ter compaixão. Você vai conhecer a imutabilidade e o amor de Deus através de justiça, atos de justiça, da glória a Jesus. Essas práticas sempre vai santificar vocês. Fala, oferta me santifica, jejum me santifica, oração me santifica, adoração me santifica. Eu quero saber, você quer ser santificado essa noite? Eu tive que correr com a mensagem porque o nosso horário é curto, são 10 horas, eu tenho que ministrar em você agora. E você precisa beber agora do rio. O tempo é curto, mas ele é suficiente para você mergulhar. Isso vai arrancar um cansaço do teu corpo físico, vai arrancar as pressões de vocês agora. Você já foi bombardeado pelo céu, pela palavra sobre oração, e agora nós demos uma pincelada sobre santificação, amém, amém? Fala, eu preciso me lavar. Ó, não estranha não, você não teve no processo da primeira sessão, você vai estranhar como eu vou te falar agora, hein? Você precisa lavar sua cueca. Fala, preciso lavar minhas vestes. De dentro e de fora. É que eu tive a visão que eu estava em oração, eu vi um monte de cueca de homem na frente assim, ó. Que cagada. O senhor falou, preciso lavar, limpar esses homens, essas mulheres. Mas pegou mais pro lado dos homens o negócio, cara. O senhor quer lavar suas vestes. Fala, eu preciso ser lavado, Jesus. De tudo que compete contra a sua santidade em minha vida. Algo está prestes a acontecer aqui dentro. Muito forte. Muito forte. Alguém aqui vai ser santificado essa noite. Alguém aqui vai receber um toque da santidade do Altíssimo em você. Quando Ele quer constranger alguém na terra, Ele só mostra um pouquinho da sua santidade. Tu é puro, Senhor. Tu és puro. Quando Ele quer te converter, Ele só mostra um pouco da sua santidade para você. Quando Ele quer tirar aquela raiva, aquela ira, aquela briga que você está tendo com seus filhos, com a tua mulher, Ele mostra a santidade dEle para você. Nada é tão alto, tão sublime, como a santidade do Altíssimo.